A paz. Como eu disse na outra aula, vou exemplificar a fé com a experiência dos servos de Deus neste vídeo. Vamos aprender hoje, no tópico 2, a importância da fé. Que o Senhor nos ilumine nesta aula. Texto bíblico. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Então, como aprendemos na aula anterior, neste texto de Hebreus, o escritor define a fé como um firme fundamento, isto é, como uma base, um alicerce. A importância da fé. A fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro. Então, de Gênesis a Apocalipse, descobrimos como Deus se relacionou com o homem para que ele experimentasse a fé em seus vários aspectos. No capítulo 11 de Hebreus, temos uma lista de servos de Deus que vivenciaram a importância da fé. Esses servos de Deus que viveram nos tempos do Antigo Testamento só suportaram as lutas, perseguições e morte porque criam nas promessas de Deus para o futuro. Veremos a importância da fé através de alguns exemplos de fé no Antigo Testamento. Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Abel era irmão de Caim, e porque ele amava a Deus, oferecia sacrifício que o agradava. Por causa dessa fé que tinha em Deus, foi morto pelo seu irmão. Agora o exemplo de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Hebreus 11:24 e 25. Moisés era príncipe no Egito. Foi adotado pela filha do Faraó, mas quando já era adulto, viu um egípcio maltratando um homem do seu povo hebreu. Ele não se conteve, matou o egípcio e enterrou o corpo na areia para esconder. Porém, Faraó descobriu o que ele fez, e por isso Moisés teve que fugir dali e enfrentar as dificuldades do deserto. Certamente, Moisés percebeu que toda aquela riqueza era passageira. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. E tantos outros que pela fé olharam além do sistema de valores do mundo e contemplaram os valores eternos do reino de Deus. Eles olhavam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe. Todos os servos de Deus do Antigo Testamento olharam para as promessas feitas a respeito da vinda do Messias, do Cristo. Por causa dessa fé nessas promessas foram massacrados, vituperados, isto é, insultados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, abandonaram a fé. E por que isto? Porque estavam certos da promessa do nascimento de Jesus, apesar de contemplarem este acontecimento de longe, ou seja, pela fé, pela certeza de que aquilo que não era ainda visível aconteceria. A fé no Novo Testamento. Os crentes da atualidade, segundo o escritor aos Hebreus, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. No caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado, mas projeta com segurança o fato de que se Deus cumpriu a promessa que tantos heróis da fé almejavam, mesmo que eles não a tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade ao seu plano até que consuma todas as coisas. Tanto os crentes da época de Jesus como os da nossa época são considerados bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, do que os crentes do Antigo Testamento, porque a cruz já está no passado. Jesus já veio, morreu e ressuscitou.
E se Deus cumpriu essa promessa que tanto os heróis da fé esperavam, Ele dará continuidade ao seu plano até o fim de todas as coisas. Os servos de Deus do Antigo Testamento honraram a fé e agora, com uma nuvem de testemunhas, esperam que os cristãos de hoje também vão cumprir a sua parte. Só a fé os fez triunfar, só a fé lhe fará triunfar. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta grande nuvem de testemunhas se refere aos servos de Deus do Antigo Testamento que ficaram firmes na fé. E essa fidelidade deles nos encoraja a sermos perseverantes na fé. Outros correram a corrida e venceram, e seu testemunho nos estimula também a correr e vencer. A fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui-se pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14:23. Então a fé na vida cristã é essencial, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Por que a fé é tão importante na vida cristã? Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incertezas e fracasso. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Este sentimento deixa o cristão indeciso, o que compromete o seu caminhar vitorioso, pois poderá agir como Pedro, que ao primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. A dúvida deixou-o sem saber se olhava somente para Jesus ou para circunstâncias adversas à sua volta. A fé é importante, porque sem ela não tem como se relacionar com Deus. Sem ela o que vai operar é a incredulidade. Uma pessoa que não crê em Deus e nem em suas promessas é uma pessoa cheia de incertezas e por isso fracassa na sua vida espiritual e emocional. Quem duvida não realiza nada para Deus. Não fala de Jesus porque não crê nele, não crê nos seus milagres, não crê no seu poder. Esse sentimento de incredulidade deixa o cristão indeciso. Pedro viveu esse momento de dúvida e indecisão, quando estava indo em direção a Jesus sobre as águas do mar e por isso afundou. Quando deixou de olhar para Jesus e olhou à sua volta, perdeu o foco, perdeu a fé. Conclusão. Vimos nesta aula a importância da fé tanto no Antigo como no Novo Testamento. A fé é base do nosso relacionamento com Deus, por isso que sem ela é impossível agradar a Deus. Leia Hebreus 11. Neste capítulo você vai ver o exemplo de fé tirados do Antigo Testamento, considerado como a galeria dos heróis da fé. Na próxima aula vamos estudar o tópico 3, o objeto da fé. Iremos aprender qual é o objeto, qual é o foco da nossa fé. Até lá, se Deus permitir, fica com Deus.